Para deputados de Minas Gerais, os setores de cultura e de turismo estão entre os mais afetados pela pandemia da Covid-19. Em nova rodada do programa Assembleia Fiscaliza, parlamentares das comissões de Cultura, de Desenvolvimento Econômico e de Turismo e Gastronomia cobraram do governo de Minas providências para a retomada desses segmentos. O presidente da Comissão de Cultura lembrou que a Assembleia tomou para si parte do enfrentamento à crise. A própria Assembleia, o próprio presidente, a mesa diretora lançou, né, um programa no início da pandemia, né, que é Minas Arte em Casa, que foi um programa também que teve como principal objetivo de incentivar, né, os artistas, os promotores de eventos. Então, foi uma demonstração também da preocupação desta casa, do presidente Agostinho e de todos nós. Ainda na cultura, questionamentos sobre a aplicação da chamada Lei Aldir Blanc em Minas. A legislação criada pelo Congresso Nacional busca promover ações que garantam renda emergencial para a cadeia da cultura. Recursos foram repassados pelo governo federal aos estados e municípios, que devem lançar editais para o setor. Parlamentares questionaram duas proibições desses editais: a participação de membros do Conselho Estadual de Cultura e de pessoas que não tenham a CND, Certidão Negativa de Débitos. Secretário, de acordo com o Decreto Estadual nº 48059, de 8 de outubro de 2020, que dispõe sobre os procedimentos necessários para a aplicação pelo Estado dos recursos para ações emergenciais de apoio ao setor cultural, nos termos da Lei Aldir Blanc, portanto, estou aqui falando de ações dentro do escopo da pandemia causada pelo agente Covid-19, temos o artigo 19, que dispõe que, excepcionalmente, mediante justificativa de autoridade competente, poderá ser dispensada a apresentação de documentação relativa à regularização fiscal. No entanto, o que temos visto é uma enorme dificuldade das pessoas físicas e jurídicas de se verem dispensadas da apresentação da documentação relativa à regularidade fiscal. Eu questionei isso hoje ao secretário de Fazenda, ele ficou de pegar alguns dados e que toda essa questão estava sendo tratada pela Secretaria de Cultura, por isso que eu estou agora fazendo essa pergunta a Vossa Excelência. A regularidade fiscal, o que acontece? O artigo 19, o decreto disse uma coisa, a AGE disse que não pode. Então, esse foi o grande dilema. O decreto ele deixa uma abertura para que o próprio secretário faça a isenção. No entanto, isso foi motivo de 10 dias de intensa reunião com a AGE, com a nossa Procuradoria, eles foram totalmente contra a liberação da regularidade fiscal, por, segundo eles, não haver, nem na Lei Aldir Blanc, nenhuma outra lei da pandemia, liberação nesse sentido. Infelizmente, e isso não só em Minas, não só nos municípios de Minas, mas em todo o país. Aí eu fui perguntar um dia, que nós lutamos tanto com isso, eu perguntei na reunião ao secretário, ao superintendente de fomento, falei assim, e como é que estão todos os estados? Todo mundo está batalhando por essa questão da regularidade fiscal? Ele falou assim, não, só nós. E aí eu fui ligar para os secretários do Brasil e nenhuma procuradoria do Brasil deixou, infelizmente, ter a regularidade fiscal. Por isso, deputado Bosco, que eu digo que a Lei Aldir Blanc pode vir, ela pode ser estendida mais um ano, e, além dessa extensão, vir um dispositivo onde diz que, durante a pandemia, não se exija regularidade fiscal dos artistas ou das comunidades tradicionais ou de quem quer que seja no âmbito da cultura. Com relação aos conselhos, Minas tem mais de 30 mil conselheiros. Nesse sentido, o edital teve uma vedação para quem é agente público e conselheiro. O que nós fizemos? Um edital feito da Procuradoria junto com a Advocacia Geral do Estado. Quando nós detectamos isso, e o Conselho, procuramos o Conselho e temos trabalhado junto com o CONSEC para resolver a questão, e ela está no seguinte pé. Na sexta-feira passada, eu tive uma última conversa com o doutor Sérgio, o advogado-geral do Estado. O entendimento dele é o mesmo que o senhor acaba de colocar, de que não tem sentido, sobretudo diante do arcabouço legal que nós temos da emergência da lei, ou de estarmos num momento de pandemia, e mais,
30 mil conselheiros. O Conselho de Santa Rita do Sapucaí, o que ele tem a ver com a distribuição dos dinheiros do Estado? Ele não tem nenhuma ligação. E as pessoas que estão nos conselhos no interior, sobretudo do patrimônio, que são mais de 600 conselhos, vamos colocar isso na ponta do lápis. Conselho de Patrimônio, mais de 600 conselhos, vamos colocar que, em média, tem cada um 14 pessoas. Olha a quantidade de pessoas, 24 mil pessoas que nós estamos falando, e essas pessoas estão impedidas de entrar na Lei Aldir Blanc. Mas nós esperamos ontem, aí foi na sexta-feira, eu resolvi com a EGE devolveu para a Secult a questão, fizemos uma nota técnica no final de semana, final de semana mesmo, já foi entregue à nossa Procuradoria para que ela se pronuncie, e acredito que deve estar se pronunciando ainda essa semana, mas não há prejuízo, porque os conselheiros já entraram nos editais, a correria foi tanta que a descoberta da vedação foi depois. Então, graças a Deus, estamos cientes disso, e acredito que essa semana a gente tem uma solução, e torcemos e estamos trabalhando a Secult inteira para que ela seja favorável à participação dos conselheiros nos editais, repito, aos quais eles não tiveram acesso. Então, não há nenhum meio ilegal nessa questão, no meu entendimento, até no entendimento do Dr. Sérgio da AGE. Outra demanda relativa à cultura foi a descentralização de recursos, para que haja valorização de manifestações artísticas além das cidades polo. Já no turismo, o secretário disse que Minas Gerais é o destino mais buscado atualmente pelos viajantes nacionais e o sexto estado com maior crescimento no primeiro semestre. Mas também nesse segmento, o representante do governo ouviu cobranças pela valorização das riquezas regionais. Mas voltando para o norte de Minas, secretário, eu acho que essa região, como disse o doutor Jean e o Virgílio Guimarães, que também faz parte da nossa bancada do norte de Minas, essa região ela não é sequer minimamente explorada na cultura e no turismo. Nós temos aqui um acervo fantástico. Nós temos o Rio São Francisco, o senhor falava aí agora na recuperação do vapor Benjamin Guimarães, o único barco a vapor, talvez, do mundo, porque ele foi importado nos séculos passados lá dos Estados Unidos, e ele estava o caco, e agora foi retirado das águas e vai ser restaurado. Mas não adianta você restaurar o Benjamin Guimarães se não criar um circuito turístico para ele. O que adianta ter isso aí? A prefeitura não vai conseguir implementar um turismo. Vai ser assim, o dia que o secretário for lá em Pirapora, vamos lá dar uma voltinha no Benjamin Guimarães. Não é isso. Ele tem um potencial enorme. Pessoas do Brasil todo essas pessoas irão querer visitar a Pirapora, visitar o Benjamin Guimarães e dar uma volta no Velho Chico, num barco secular, né, que fez história. Ele vai ser restaurado e há um plano de implementação do turismo. Então, não é o IEFA que fez, juntamente lá com a prefeitura. Então, tem uma parte, infelizmente, o Rio São Francisco não está todo possível de navegar, mas há um roteiro, sim, de implementação pós-restauração, e isso vai acontecer, o senhor não se preocupe, eu estou acompanhando isso de perto. Outra indagação feita ao secretário de Cultura e Turismo foi quanto a providências do governo para impulsionar o potencial turístico de Minas, em outros estados e no exterior. Sabemos que o Estado precisa de uma política de divulgação de suas riquezas culturais, turísticas, gastronômicas em outros estados e também em outros países. Então é o seguinte, o que o Estado aí tem feito para atrair esse público externo, considerando que temos uma lei restritiva para custear aí a divulgação institucional fora do nosso Estado? A divulgação, eu conto muito com o senhor para mudar essa lei, sei que o senhor já falamos sobre isso, para mudar, porque é um desentendimento, né, muito grande nesse sentido. Agora, Minas para o Brasil, no próximo ano, um convênio também com o Ministério do Turismo e o governo de Minas,
que tem colocado um recurso considerável também na promoção para dentro do Estado, mas ano que vem nós estamos planejando, junto com a Secretaria-Geral, uma ampla divulgação, a Secretaria-Geral, Governo de Minas, juntamente com o Ministério do Turismo, para que a gente divulgue tudo isso que Minas tem a oferecer e, sobretudo, o que ela tem a oferecer que é diferenciado ou diferencial no turismo brasileiro.